Enem, o não tão popular e também não muito amado Exame Nacional do Ensino Médio. Você passa 3 anos da sua vida estudando para, quem sabe, conseguir entrar numa faculdade boa, através de uma prova que supostamente determina como serão os seus próximos anos de vida. Se você vai ser alguma coisa na sua vida inteira. Isso é que todo mundo acredita, independente desses fatos, eu fiz o Enem em 2024. E tô concluindo o meu 3º ano do ensino médio, estou com 18 anos, e essa foi uma prova que me botou bastante pra pensar. E quando eu digo pensar, é pensar bastante, porque apesar de ser uma prova com objetivo, sei lá, classificatório, por algum motivo eu não consigo me focar simplesmente no fato de que, meu Deus, eu deveria estar fazendo isso com muita seriedade. Não é bem assim que funciona pra mim. Então, digamos que enquanto eu tô fazendo a prova, eu posso estar pensando desde o quão complexa aquela questão ela tá cobrando, ou no backyardigans. Então, muitos são os objetivos daqueles que vão para a prova do Enem. Sejam eles simplesmente fazer a prova e ver no que dá, ou você tá muito motivado a entrar numa faculdade boa, ou simplesmente você quer ter um vasto tempo para você poder fazer um piquenique particular num local relativamente público. No meu caso, toda a experiência do Enem foi relativamente tranquila, não tive grandes dificuldades para... Mentira! Algumas coisas aconteceram durante o desenrolar deste dia. Dentre elas, algo que se revelou como sendo uma coisa muito positiva e no final se revelou como, na verdade, o maior inimigo que eu enfrentei durante essa prova. Cara, eu tava comemorando muito que eu ia fazer a prova debaixo de um ar-condicionado e tudo bem, o ar-condicionado é uma boa coisa quando você tá fazendo a prova num dia quente, mas quando o dia ele tá simplesmente assim... não parece tão prazeroso o ar-condicionado ligado agora, certo? Então fui eu, achando que ia fazer calor, e passei um pouquinho de frio. E minhas frustrações não pararam simplesmente por motivos externos à prova. Também a prova mal tinha começado e já tinha um deboche com a minha cara. Afinal, o arco-íris foge de mim. Eu gostaria de saber o que o arco-íris tem contra mim. Qual que é o problema que eu ofereço? Qual a ameaça que minha pessoa demonstra para o arco-íris? E tipo, não sei o que acontece, simplesmente, eu não sei quem que era a pessoa, eu não sei o rosto do indivíduo, mas alguém estava totalmente descontente com qualquer tipo de barulhinho que acontecia durante aquela sala. Tendo a capacidade, inclusive, de fazer um monitor. Cara, ele tá aplicando a prova em você. Ele está aplicando a prova para você. Como que você vai mandar ele ficar quieto? Não sei se você está no direito, não sei se a pessoa está certa, não sei se eu sou um criminoso por perturbar a paz do querido ainda no tópico de desatenção, outra coisa que marcou muito durante essa prova foi o nervosismo. E não o nervosismo simplesmente de, caramba, eu não estou sabendo nada, por mais que eu de fato não estivesse sabendo nada boa parte do tempo. Mas simplesmente o nervosismo de, caramba, eu estou fazendo isso da forma correta? Eu olhava para a questão e depois eu me perguntava, não, peraí, eu assinei a lista da forma correta? E daí eu voltava pro preenchimento lá do gabarito e eu analisava, não, tá tudo correto. Não, mas pera aí, será que eu tenho um leve grau de daltonismo? Será que isso aqui é azul de fato? Isso é azul. Entre várias indagações, eu fiz a prova. E algumas delas não foram tão inúteis quanto a do arco-íris ou alguma coisa do tipo. Eu vejo que muita gente se preocupa com o Enem por ser uma prova que vai determinar o seu futuro. Não sei se você está conseguindo pegar a brisa que eu tô tendo nesse momento, não sei se eu tô brisando demais. Querendo ou não, isso daqui não define quem você é. Pode ser que isso aqui te permita chegar em algum lugar que você deseja estar, mas como vários sábios professores já me disseram ao longo da minha formação, uma prova não é nem metade, nem um terço, nem nada do que você é como ser humano. Então, estando eu bem tranquilo fazendo a prova, eu me encantei bastante com a prova desse ano. Eu nem sei meu resultado dessa prova ainda, porque não saiu o gabarito. Se sair o gabarito, talvez eu bote meu resultado nesse vídeo aqui. Sei lá, pode ser útil pra alguém. Pode todo mundo olhar assim, ver que eu zerei a prova e falar, você é um imbecil, nada que você fala presta. Ainda assim, eu fiquei bem feliz com o que eu vi na prova, assim. Tiveram várias questões que eu circulei, deixei com destaque, assim, porque eu acho que num caráter cultural, a prova do Enem tem uma importância bem grande pra quem tá fazendo ela, sabe? As pessoas focam tanto, assim, no caráter avaliativo da prova, que eu me pergunto se elas se atentam para as coisas, de certa forma, bonitas, que você consegue encontrar durante a avaliação, sabe? Tipo, tem muitas questões que de fato te botam pra pensar ou te apresentam uma vertente do cenário político internacional, especialmente do Brasil, que você não pensava antes. Te apresenta para uma realidade que você desconhecia, te faz pensar sobre uma realidade que você não pensa com frequência. Como é o caso da redação, a proposta desse ano foi sobre desafios para a valorização da herança africana no Brasil, e eu
achei esse tema fantástico. Eu vi muita gente assim reclamando que não tinha repertório pra isso. E eu não sei se eu tenho muita propriedade pra falar que repertório pra dizer que era fácil, porque eu citei Pantera Negra nisso daqui. Eu não acho que era um tema impossível de se lidar com. Se você teve dificuldade, não se sinta preocupado, porque redação, do meu ponto de vista, a parte mais difícil de você administrar no primeiro dia do Enem. Esse não é o meu primeiro Enem que eu faço, então, de certa forma, eu tenho uma pequena propriedade para poder falar sobre isso. Enfim, finalizando esse ponto de vista, não sei se é só eu que pensei isso aqui, ainda não vi ninguém falando muito sobre isso, tem que ver o que os professores que estão fazendo a resolução da prova vão comentar sobre isso. Percebi que essa prova ela foi muito mais para um lado cultural, repertório, enfim, social, do que pro lado acadêmico. O que seria o lado acadêmico? Seria parte do conhecimento mais científico, assim, das humanas, das linguagens, ou seja, seria uma prova mais conteudista, que foi o caso de edições passadas, é o caso de avaliações como o FUVEST, por exemplo, outros vestibulares que são mais exigentes. Só que eu achei bem o oposto do Enem. Então, pra mim, essa prova, ela tava num nível relativamente tranquilo. Eu não sei meu resultado ainda, então eu posso estar falando a maior blasfêmia aqui da minha vida. Mas, pelo que eu consegui analisar, a prova inteira estava contida dentro da prova. Por mais estranho que seja afirmar isso, boa parte das questões eram interpretativas. Então, tipo, o texto te dava a resposta que ia ter, eu te encaminhava para a alternativa que você ia escolher. Isso tanto na parte de linguagens quanto de humanas. A parte de humanas estava até relativamente mais fácil que a de linguagens, ao meu ver, porque a parte de linguagens tinha mais interpretação, enfim. E ainda assim, nesse meio, eu visualizei a prova não só como um teste das minhas habilidades interpretativas e geniais, encarei a prova como até um ensinamento. E por mais bizarro, eu ainda estou pensando um pouco sobre isso aqui, que isso possa parecer, eu vi, tipo, é clássico, o pessoal vai sair da prova assim, falando, nossa, isso aqui foi o demônio, isso aqui foi absurdo. Só que, analisando da forma que, pelo menos eu encarei essa prova, cumpriu até o papel que muitas aulas hoje em dia não cumprem, que muitas informações que você acha por aí não vão te trazer conhecimento. Essa prova, ela conseguiu me trazer uma visão acerca de questões que eu não tinha antes, como por exemplo, uma das questões que eu marquei, questão 80 do caderno azul, é uma questão que fala sobre as novelas brasileiras e a influência delas internacionalmente. Cara, me responde, onde que você veria isso aqui, tipo, sendo comentado em outros lugares, tá ligado? Eu fico encantado quando eu vejo disperso em lugares muito específicos informações que eu não teria achado em lugar nenhum, sabe? Então, tipo, eu marquei aqui uma resposta que pra mim pareceu a correta. Cultural, subjetivário, costumes da teledramaturgia estrangeira. Mesmo que eu tenha errado essa questão, eu fiquei assim de cara, até dei um sorrisinho assim, um risinho assim de canto de boca. Porque é muito interessante, tá ligado? Quando que você ia pensar que os russos, eles simplesmente pararam assim mais cedo, iam no parlamento pra poder ver a escravizaura? Como é que pode isso, tá ligado? Eu achei muito interessante. Porque não é só te cobrar de um conhecimento. Não tá te cobrando aqui de saber que não, os russos faziam isso aqui, etc. Tá te dando um panorama internacional, te dá assim alguns conceitos, tipo parlamento, coisa assim. E você interpreta assim e responde conforme o que você entendeu, sabe? E sinceramente, com o valor cultural, eu achei essa prova muito rica. Porque poderia ter sido só uma prova assim que cobrasse conhecimento específico de alguma coisa. Pelo menos eu senti uma abordagem diferente com essa prova aqui do que nos anos anteriores que eu fiz, por exemplo. Eu não sei se é o modelo correto de fazer isso aqui. Eu não sei se isso daqui faz jus à preparação de muitas pessoas assim que passam anos assim, estudando um conceito assim complexo. Eu acho que isso aqui foi uma puta surpresa pra quem tava acostumado assim com um padrão de prova específico. Tinham questões que estavam de quebrar. Só que parece que você consegue identificar quais são as questões fáceis, quais são as questões difíceis. Tem questão ali que parece que só tá ali pra poder fazer o TRI funcionar. Mas de resto, parece uma prova muito justa. Depende, porque tipo, o sentimento que ficou às vezes, mesmo se você tivesse estudado bastante, você ainda poderia ter uma certa dificuldade com essa prova, porque ela parece ser diferente das outras provas que eu já vi do Enem. Enfim, queria fechar falando um pouco sobre minha visão de avaliação, coisa assim no geral. Eu não subestimo o nervosismo que essas provas podem te causar. Eu também já tive bem absorto assim dentro de outras avaliações que eu fiz conforme a minha formação acadêmica. Nesse ano em especial também, que é terceirão, indo pra faculdade, assim, teoricamente, eu já tive umas frustrações bem grandes, não somente com prova, e essa questão.
quando eu percebi que boa parte das minhas frustrações não eram por causa do vestibular, mas sim pelo que estava além dele, o nosso mundo ele é muito complexo, ele é muito mais complexo do que simplesmente uma prova. E tem muitos outros caminhos que são possíveis você ter sucesso sem ser um simples Enem da vida. Da mesma forma, eu sei que pode parecer óbvio estar falando tudo isso, mas se não for esse ano, federal, sei lá, particular que seja, e você não conseguiu esse ano, você sente que não vai conseguir, acontece. Às vezes, você tá com muita expectativa, você tá querendo muito uma coisa, justamente por causa disso, você pode até colocar muita pressão em si mesmo para conseguir aquela coisa. E uma coisa que acredito bastante é que nada é em vão. Então, o estudo que você teve, assim, vamos supor que isso aqui tenha sido seu terceiro ano, assim, você passou se dedicando bastante, isso aqui pode ser seu treineiro, você acha que a sua nota não fez jus ao que você se dedicou, ou que você está já fazendo o terceiro ano de cursinho e você não conseguiu mesmo assim. Olha, tem algumas situações que podem ser meio preocupantes, principalmente se você está vivendo essa situação, mas, de novo, uma prova não define quem você é. Todo o tempo que você passa, assim, pode ser que você fique mais um ano, pode ser que você fique mais 2 anos, pode ser que, sei lá, tudo pode acontecer nesse meio tempo. Mas principalmente você é uma pessoa diferente a cada dia. Então, puta papo coach que eu tô metendo, mas no fundo, por mais genérico que seja, é verdade. Você é uma junção de diversas coisas que passam pelo seu caminho. Provas, amizades, inimizades, conhecimento e burrices que você vai cometer ao longo do tempo. E tudo isso é aprendizado, é ensinamento. Não bota tanta pressão, não coloca tanta negatividade em cima de você mesmo assim, porque amanhã você vai continuar sendo você. Ou melhor, a cada dia você vai ser um novo você. Então percebe-se que isso é um vídeo sobre o Enem 2024, sem ser um vídeo sobre o Enem 2024. E o que eu posso dizer sobre tudo isso aí? Uma grande conclusão é: mais foco, menos ansiedade, yay, papo motivacional. Só queria compartilhar um pouco mesmo. Quem sabe isso aqui chegue a alguém, quem sabe isso aqui você precisasse ouvir alguma coisa que eu tenha dito. Quem sabe você vai poder ter um bom momento me xingando nos comentários ou na sua cabeça, tanto faz. Eu tô bem ansioso pro dia de biológicas e exatas. Eu tô com o sentimento que vai ser uma prova difícil, mas se for alguma coisa perto do que essa prova aqui foi, talvez esse dia também seja bem interessante. Mas é isso. Eu espero que você tenha ido bem na prova, espero que você tenha conseguido chegar nas suas expectativas, espero que você tenha ultrapassado elas, você talvez até esteja pensando que você tenha ido mal, você conseguiu ir bem no fim das contas e tudo dê certo. Fique tranquilo. E comenta aí o que você achou da prova.